neuro qualquer coisa não é uma tarefa tão simples assim. A gente tem conceitos importantes a trabalhar, a gente tem leituras necessárias a fazer. Eu tenho uma colega da psicopedagogia que é antiga na área também, que é a professora Cláudia Miranda, e ela fala assim, um bom psicopedagogo lê livros grossos. E ela não está errada aí, né? Um bom psicopedagogo lê materiais teóricos, né? Um bom psicopedagogo não pode somente se guiar pelo que acha ou coisas do tipo. Então, ler o material do Lenz, né, do Carlos Lenz, que é o livro 100 bilhões de neurônios, é fundamental nas páginas que eu indiquei a vocês. Ler as 745 páginas fica para a vida de vocês toda. Né? Ler uma página por dia, até o final dos tempos, você lê o livro todo. Mas eu não li o livro inteiro, mas li boa parte, bastante coisa dali. É um livro muito didático, muito explicativo, tem muitas imagens. Por ser da área de medicina, ele pega, por exemplo, ele mostra o cérebro de verdade, não é desenho, é um cérebro ali, uma foto muito viva, você consegue ver veias e tudo mais. E aí, vejam só, dentro disso, eu digo que essa disciplina ela não é uma disciplina de caráter prático, infelizmente. Apesar de eu tentar dar o meu melhor para dar exemplos da vida cotidiana para vocês, pegar casos da vida real, ela é uma disciplina de muita informação teórica. A gente está conversando aqui, mas vocês já devem ter percebido que eu dei vários conceitos aí. Falei neurônio, cérebro, cerebelo, lobo frontal, lobo temporal. Então tem muita terminologia técnica dentro dessa matéria. Né? A carga horária dela são 30 horas, contando 10 para cada um dos sábados dos encontros. E o nome é Bases Neurológicas da Aprendizagem. Então o que a gente está falando? Conceitos do cérebro sobre como se aprende. Bases neurológicas da aprendizagem. Conceitos do cérebro sobre como se aprende. Não estamos aqui pegados em psique. Não estamos aqui falando, então, de psicológico. Não estamos aqui falando da mente. Do que, o pai agrediu, a mãe agrediu, a família vive em pobreza, a criança sofre bullying na escola. Nada disso será levado em consideração por essa disciplina. Foi levado pelas outras duas anteriores que vocês fizeram. Nessa disciplina, a gente vai trabalhar a parte médica do nosso trabalho, né? O lado clínico laboratorial do nosso trabalho, ou seja, concretamente como o cérebro funciona. E aí você entender, por exemplo, como psicopedagogo, se a pessoa toma determinada medicação, isso vai alterar o comportamento dela em determinadas coisas. Então, tua abordagem vai ter que ser diferente. Por exemplo, você está atendendo no consultório uma criança TDAH que começou a fazer o tratamento com neuro e está tomando Ritalina. A dose da Ritalina ainda não está acertada. O que isso significa? Que essa criança ela vai estar muito devagar. Então, tem coisas que você vai tentar fazer no consultório que não vão atingir seus objetivos. Então, você vai precisar repensar. Por que você está falando isso pra gente, Vitor? Por motivos óbvios. A gente vai mudar o jeito de nosso trabalho em função dessas questões que não são necessariamente de cunho psicológico, certo? Quem oferece a disciplina nesse módulo este ano sou eu, professor Vitor, aqui tem o link do meu currículo. A minha formação na área de neurociência, ela se faz no mestrado, porque eu estudei uma vertente da neurociência chamada neurociência da linguagem. Eu trabalhei apoiado em psicolinguística e neurociência da linguagem. Trabalho hoje vinculado a 2 grupos de pesquisa que no nosso estado são os 2 maiores, que são o ACESIM, que é o Laboratório de Neurociência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, e trabalho também num grupo de pesquisa chamado Biolinguística, ou Biologia da Linguagem, que é um outro grupo de pesquisa da UFRJ. O trabalho que a gente desenvolve no ACESIM, ele está organizado em um outro subgrupo que tem um nome muito engraçado. O subgrupo se chama Neurótica. E é porque a gente estuda neurociência, né? A ciência dos neuro. E aí a gente leva discussões diversas, a gente se reúne às segundas e quartas para tratar desses temas específicos e pesquisas dentro dessa área.
A ementa da disciplina, ela cobre os seguintes temas. Neurofisiologia. O que é neurofisiologia? Fisiologia significa estrutura física. Estrutura física. Se fosse arquitetura, seria a planta, o desenho, sabe? A estrutura de algo. E quando a gente fala de neurofisiologia, a gente está falando da estrutura, do mapa, do desenho do cérebro. Então, o que é a neurofisiologia? É a área dos estudos, a área da ciência que estuda a estrutura do cérebro, as partes do cérebro. Neurofisiologia é a estrutura do cérebro. O outro item se chama eletrofisiologia. O que é o estudo da eletrofisiologia? A gente já sabe que fisiologia são as estruturas. Então, a gente vai estudar as estruturas elétricas. Ué, professor, estruturas elétricas para ser eletricista? Não, não tem nada a ver com eletricista. A eletrofisiologia estuda a conexão entre os neurônios na nossa cabeça. Isso é elétrico, são raios elétricos. Né? Deixa eu mostrar para vocês uma imagem. A primeira vez que tive contato com neurociência, eu fiquei assustada. Acontece. Olhem só, isso é uma sinapse. É a comunicação entre dois neurônios, como as informações são passadas. Isso aqui é aumentado em 1 bilhão de vezes para que a gente enxergue. Tá vendo? Os neurônios eles estão todos aqui, ó, presos por filamentos um ao outro, como se fossem fios. E as mensagens, as informações, as ordens, elas são passadas de um neurônio para outro por meio desses sinais elétricos. Esses sinais elétricos, eles são visíveis. Esses sinais elétricos, eles nos são visíveis por meio de exames de eletrofisiologia. Então, o que a eletrofisiologia vai fazer? Ela vai olhar para esse momento aqui, ó, o momento de eletricidade de um neurônio. Quando a gente estuda em eletrofisiologia, a gente está fazendo estudos num negócio chamado, vocês já devem ter ouvido falar, um exame chamado eletroencefalograma. O eletroencefalograma fica no papel um monte de risquinhos, assim, vermelhos e azuis. O que são aqueles risquinhos? São os sinais elétricos que sobem e descem dentro do cérebro da pessoa. O exame de eletroencefalograma ele vai mostrar para a gente em azul os sinais elétricos negativos e em vermelho os sinais elétricos positivos. O que isso significa? Input e output. Em termos Professor, essa sinapse aí, né, que é essa comunicação entre os dois neurônios, no caso do Alzheimer, isso não acontece ou é deficiente? Isso tem a ver ou não? Deixa eu te mostrar. Ah, tá. Isso aqui, está conseguindo ver daí bem? Sim, estou vendo bem. Do lado esquerdo, a gente tem um cérebro normal, certo? Essa estrutura aqui de baixo se chama cerebelo. Aqui a gente tem a amígdala que controla as emoções. Aqui na frente a gente tem o córtex pré-frontal que controla as decisões, a aprendizagem, ao comportamento ético. Aqui atrás a gente tem o córtex visual que controla o que enxergamos. Aqui em cima a gente tem o córtex motor que controla a nossa movimentação, certo? Esse é o cérebro. Isso aqui é ele visto de lado e isso aqui é ele visto de cima. Em exames de aqui, na verdade, não é um eletroencefalograma, é uma tomografia computadorizada. Aí... Vitor. Oi? Quem me chamou? Vitor. Oi, Cris. Estou tentando aqui reformular a pergunta, mas ver se... É porque
para mim, é um assunto bem difícil. Mas vamos lá. Quando a gente fala em intervenção pedagógica, né, aí fala-se muito de estimular o sistema plástico, né, das crianças, que quanto mais estímulo tem a capacidade de se readaptar, né, renovar, não sei. E o desenho que você pediu, que as partes responsáveis pela aprendizagem, faz parte desse, o sistema plástico? As partes da aprendizagem? Muito bom, muito bom. Olha só, sobre plasticidade, que é o nosso próximo conceito, vou te pedir um segundo para responder, porque o gancho é bom, A gente vai falar já do que é e como funciona essa plasticidade. Então, vejam só, esse é o cérebro normal, já apresentei a estrutura dele e como cada parte funciona, assim, no geral. Isso aqui é um cérebro de uma pessoa já em grau mais avançado, advanced, mais avançado, de Alzheimer. Vocês estão conseguindo perceber que ele não tem os mesmos sulcos, os mesmos vãos que um cérebro normal? Está mais abertinho, né? Está mais abertinho, porque a gente diz que ele está mais ressecado, ele está mais poroso, ele está perdendo a sua estrutura regular. O que acontece nesse cérebro aqui? Eu vou tentar, não vou conseguir. O que acontece nesse cérebro aqui, fisicamente? Dentro dele, ou ao redor dele, ele fica mergulhado numa estrutura que são bioestimulantes. São líquidos dentro do cérebro, líquidos brancos, que dentro desses líquidos a gente tem os hormônios. Os hormônios, então, são esses líquidos que embebem o cérebro e geram todos os efeitos que a gente falou no começo da aula. Os hormônios estão nesse líquido e o líquido é aquoso, é água. A água é um dos maiores condutores de eletricidade, vocês sabem, né? Se você com o pé molhado tocar em alguma coisa que transmite eletricidade, você vai tomar um baita choque. Essa água vai fazer com que esses sinais elétricos fiquem passeando aqui pelo cérebro. São os neurônios em andamento. Então, deixa eu mostrar, antes de entrar numa próxima questão. Gente, isso é muito interessante. Meu Deus, eu estou apaixonada. Isso é maravilhoso. Teremos aqui mais pessoas para trabalhar no grupo das neuróticas. Vamos ver se a gente vê. Muito legal. Então, veja só, esses neurônios, eles vão ficar